Fala aí, pessoal, beleza? Então, faz um tempinho que eu não trago, né, nenhum assunto histórico aqui, né? Que aconteceram várias coisas que eu precisei trazer antes, né? Um monte de coisa que está acontecendo no âmbito internacional, né? E algumas visitas que eu fiz também. Mas vamos lá. O vídeo de hoje vim trazer um assunto, né, que é importante a gente falar, não só para dar continuidade ao entendimento da máquina militar romana, né, mas também a própria concepção de guerra naval, né, que muito do que foi concebido na antiguidade foi a base para a construção da mentalidade da guerra naval até a, a era industrial, né, que, por exemplo, até a ideia dos navios de linha, né, que vieram depois das guerras napoleônicas ainda, ah, veio desde essa época, né? Claro que houveram assim adaptações, mas a base de tudo veio daí, como muitas das outras coisas que a gente já conversou sobre isso. Bom, para a gente começar a falar sobre isso, a gente tem que levar em consideração uma coisa que eu já falei em outros vídeos, que assim, Roma, ela por essência, ela começou como um poder terrestre, não um poder naval. Então, passou muito tempo até ela começar a se preocupar com a questão da guerra naval, né? Não dando spoiler, mas já falando, eles começaram a se preocupar com isso só na Primeira Guerra Púnica. Mas um pouco antes disso, vamos pensar. Ah, por todo o período ali da expansão da República até, né, onde eles foram dominando o sul da Itália, né, um pouco mais ao norte também, né, eles não precisavam de nenhuma frota naval forte, porque as guerras eram todas lutadas por via terrestre. Então eles não tinham necessidade de ter uma grande força, né, como eu já disse. Então, até, como eu falei, até o período mais ou menos da Guerra Púnica, eles baseavam muito sua força naval, na verdade, nos seus aliados, né? Como, por exemplo, a cidade de Nápoles, que naquela época era uma aliada romana, né? Não era parte do Império, que era uma das fontes de navios e marinheiros, né? A força naval deles, né? Muito como aconteceu com os auxiliares, né? Terrestres, por um bom tempo depois, que eu já falei em outros vídeos também. Até aquele momento, Roma era um poder menor ainda, não era uma das maiores potências ali do Mediterrâneo, né? Tinha algumas forças bem mais chamativas, né, naquele momento. Por exemplo, Cartago, que na minha opinião era, se não a maior potência, entre as três, né, mas também tinha ali alguns reinos sucessores, né, do Alexandre o Grande, né, como o próprio reino da Macedônia, que ainda tinha aquela estrutura bem firme, mas já era bem mais fraca do que da época do Alexandre, mas ainda era bem forte. O Egito Ptolomaico também, que era um desses reinos sucessores. E aquele canto ali já estava com bastante, assim, tava um centro de gravidade bem forte, né? Roma, ali, né, na Península Itálica, era uma parte um pouco mais periférica do mundo mediterrâneo, né? Então, Roma ali ainda não era uma coisa tão forte. E só começou a se tornar alguma coisa realmente quando a Itália foi unificada sobre o estandarte romano, né? E então, até aquele momento ali da Guerra Púnica, como eu falei nos outros vídeos também, foi nesse momento que o poderio romano, o poderio militar romano, ele começou a precisar ser escalonado para um outro patamar, né? Porque até aquele momento, vamos dizer assim, era uma coisa bem rudimentar, assim, era de um reino menor, vamos dizer assim, né? E a partir desse momento ele começou a precisar ser melhor desenvolvido, né? Precisou ter algumas reformas para ele se enquadrar pela proporção até de Roma, mas para ele começar a entrar assim na disputa por uma potência. Então, até aquele momento, a força naval romana propriamente era de apenas o que seriam navios de patrulha, assim, navios menores mesmo, só para principalmente contra a pirataria, esses negócios, mas era uma coisa bem pequena, né? Então, a gente pode analisar que a Guerra Púnica foi aquele choque, que existem teorias sobre isso, né, entre a força naval e a força terrestre, né? Porque Cartago, por sua vez, era a principal força naval do mundo naquela época, né, daquele contexto, né, do mundo mediterrâneo. E ela é justamente o contrário de Roma.
daquilo que eu falei. A Cartago, né, nasceu como uma força naval, propriamente, né? Até pela herança dos povos fenícios, né, que foram quem deram origem aos cartagineses. Então, Cartago tinha um exército bom, até era uma força terrestre considerável, mas o foco deles era a guerra naval, né? Então eles tinham uma força muito grande, né, uma força muito boa, tinham navios bem melhores que os romanos, né, e tinham, principalmente, que a gente vai conversar mais para frente, tinham marinheiros muito experientes. Isso faz uma grande diferença na estratégia a ser usada, né? Então, daqui a pouco a gente entra nesse assunto. Não teve assim uma grande revolução criada por Roma nesse aspecto, né? Muito do que aconteceu ali já tinha sido desenvolvido já anteriormente pelos gregos principalmente, né? Gregos, os persas também e a princípio pelos egípcios mais ou menos, né? Assim, bem a grosso modo falando. Mas então a gente pode caracterizar duas estratégias principais, né? Com uma terceira entre as duas, mas mais ou menos de apoio, né? Que seriam basicamente quais? Bom, a primeira, ela, para quem estuda bastante história, já não é uma novidade, né, que era muito empregada pelos gregos, né, principalmente na famosa guerra contra, né, a invasão persa, mas na Batalha de Salamis, né, onde uma frota grega bem menor conseguiu derrotar uma frota persa bem maior, né. Mas isso como? Os navios daquela época, né, existem várias classes, mas a mais famosa, a mais padrão, vamos dizer assim, eram os triremes, né? E os navios naquela época, eles eram feitos basicamente com barcos a remo, só que na frente eles tinham uns esporões que o que acontece? A estratégia deles era basicamente que nem hoje, né? Você lançar um torpedo, né? Lançar um míssil direto no inimigo, né? Agora, falando sério, eles tentavam pegar o máximo de velocidade com o navio e abalroar o navio inimigo. Ou seja, para quem não sabe o que é abalroar, é chegar com o navio e bater mesmo, você como se você atropelar o outro navio, né? E por que eu falei um míssil? Porque na prática era o que acontecia com o navio. O navio virava um míssil indo direto pro navio inimigo, né? Ou um torpedo, né? Seria mais próximo. Só que para você fazer isso, não é tão simples quanto parece. Por quê? Para começar, só por cima. Quando essa técnica foi desenvolvida, esse esporão na frente, ele era como se fosse uma ponta de flecha, uma ponta de lança. Então ele perfurava o casco. Só que isso tem um problema, porque o navio pode ficar preso, principalmente se for perpendicular. Se um navio for em 90 graus com outro, ele vai ficar preso, muito provavelmente. Então o que acontece? Se o navio ficar preso no outro, o outro começa a afundar, ele vai te puxar junto. Então não é muito legal. Então depois ele foi se adaptando a esse equipamento, né? E ele foi começando a ficar um pouco maior para ser como se fosse uma clava, vamos dizer assim, né? Ou uma massa. Então ele dá uma porrada, cria um buraco enorme no casco e também possibilita mais fácil, né, de você voltar com o seu navio para o outro afundar sem te levar junto, né? E também eles desenvolveram técnicas para, por exemplo, pegar em ângulos menores. Para que acontece? Além de abrir um buraco maior, é mais fácil você sair sem ficar preso também. Então, vocês percebam que tem um monte de técnicas específicas que não é qualquer um que consegue fazer. Principalmente, né, ali no calor da batalha, tem um monte de coisa muito detalhista que precisa ser feita. Então, precisa de marinheiros muito experientes para fazer isso, né? O que não era o caso de Roma. Por isso, Roma se baseou totalmente na sua doutrina naval na segunda forma de guerrear no mar. Essa segunda doutrina, ela é basicamente transformar a batalha naval em uma batalha terrestre. Ou seja, ela é baseada em abordar o navio inimigo e deixar o mais próximo possível para que os
para que os marinheiros, assim, em inglês é Marines, né, que seria hoje fuzileiro. Só que seriam os guerreiros ali do mar, né? Então eu vou chamar de marinheiros, tá? Mas vamos lá. Eles deixam os navios mais colados um do outro para você guerrear como se fosse em terra firme, né? Então você não precisa ter marinheiros, né, tão habilidosos, né, tão experientes na guerra do mar, né, principalmente na parte ali da condução do navio, né, os remadores em si, né, e você só precisa ter guerreiros bons, né, e isso Roma tinha bastante. Então, para Roma, essa era a melhor doutrina possível. Então percebe como eram duas realidades bem diferentes, né? Isso eu estou dando um exemplo maior da Guerra Púnica, porque foi quando realmente revolucionou esse panorama para Roma, né? Que depois mudou muito pouco, né? Foram só acrescentando mais classes de navio e mais acrescentando outras coisas, mas a base ficou essa mesma, tá? A terceira que eu falei que seria uma nem dá para falar que seria uma terceira exatamente. Ela é mais uma outra parte que pode ou não ser empregada também, que seria de apoio às duas estratégias, né? Que basicamente é você usar bastante arqueiros, né, nos seus navios, ou principalmente equipamentos de artilharia, né, balistas, ou até catapultas ou onagros, né? Isso depende muito do navio, porque isso começou a ser mais empregado também conforme os navios foram ficando maiores, né, com as outras classes de navio, né, que eu vou falar mais à frente também. Né? Mas basicamente era o quê? Você enquanto você se preparava para usar sua estratégia, aí por exemplo, no caso de Roma, era chegar próximo dos outros navios e abordar, ou então no caso de Cartago, você chegar perto e abarroar. Enquanto você se aproximava, você tinha navios com muitos arqueiros, ou então com esses equipamentos, né, de artilharia, e ficava atirando no inimigo. Né? Ou seja, os arqueiros, principalmente para ir diminuindo, né, para ir matando, né, os guerreiros inimigos, ou seja, dessa forma, você diminui a força dele quando você for abordar, ou então a artilharia para também matar os guerreiros inimigos, mas se possível causar danos já no navio. Então você enfraqueceu o inimigo antes de atacar ele, que é uma parte também usada bastante na guerra terrestre, né? Mas isso é uma forma de passar isso para a guerra marítima também. Como eu falei das classes de navio, né, no começo Roma, eu falei já, só tinha navios ali de patrulha, coisa bem pequena, né? Então quando eles começaram a enfrentar os cartagineses, na verdade nem teve um enfrentamento, porque eles sabiam que eles não tinham a mínima condição de enfrentar. Né? Uma porque a marinha cartaginesa já era muito forte, e outra porque eles não tinham nem navios com a mínima condição disso. Né? Então, o que acontece? Isso começou a mudar quando eles tiveram a sorte de capturar um navio que estava encalhado, né, um navio cartaginês, e eles fizeram uma engenharia reversa, como eu já falei no vídeo sobre engenharia reversa. Então, aí eles começaram a passar a construir seus próprios navios de guerra, propriamente. Então, aí eles conseguiram montar sua frota marítima e enfrentar os cartagineses. Né? Aí, claro, eles precisaram um tempo para começar a ganhar expertise, né? Porque eles não tinham experiência para isso, mas pelo menos eles já tinham o equipamento. Então, eles começaram a conseguir combater. Então, eles desenvolveram uma coisa, uma ferramenta, né? Um equipamento que ajudou muito eles nesse enfrentamento dos cartagineses. Por quê? É uma tecnologia que eles desenvolveram para essa guerra, que depois eles pararam de usar porque ela tinha muitas desvantagens. Mas vamos lá. Esse equipamento é o Corvus. Que é isso? Na frente do navio, eles tinham uma grande rampa que tinha um esporão também embaixo dela. O que acontece? Quando os navios cartagineses chegavam perto deles para abarroar, eles derrubavam essa rampa, né, que tinha o esporão, e esse esporão prendia essa rampa no navio inimigo. Então, os dois navios ficavam presos, só que os romanos conseguiam controlar isso. Né? E o que acontece? Paralisava o outro navio e era uma rampa que os guerreiros romanos podiam passar para o outro navio. Então, isso impossibilitava a estratégia cartaginesa e favorecia a estratégia romana.
Então isso contribuiu muito para os romanos conseguirem a vitória na guerra naval deles, né? O lado negativo disso é que por ser devia ser muito pesado, né? Porque era uma coisa robusta. Acho que pegou essa moto, né? Era uma estrutura robusta, então era muito pesada e era alta. Então desestabilizava bastante os navios. Então é por conta disso que, se você for pegar os acontecimentos, né, se você for acompanhar o que aconteceu na Primeira Guerra Púnica, você vai ver que eles foram bastante afetados, principalmente em tempestades. Se eu não me engano, foram 2 ou 3, pelo menos, que afundou muito os navios deles. Então isso afetou bastante, né? Então por isso eles descartaram depois. Mas durante a Guerra Púnica foi isso que salvou, até a gente pode falar assim, além da genialidade militar, né, estratégica dos romanos. Porque só para concluir, até as estratégias, a tática mesmo das batalhas, eles empregaram da mesma forma que era das batalhas em terra, né? Isso bem diferente do que era, por exemplo, com os cartagineses, que eram exímios marinheiros, né? Então eles aplicavam uma guerra propriamente marítima. Mas falando das classes, a básica era o trireme, né? O nome vem justamente do que parece, né? Que eram cada lado, em cada posição, tinha 3 andares de remadores. Geralmente é isso, tá? Que existem variações que podiam ser diferentes, tá? Mas principalmente quando a gente chegar nas classes maiores. Mas, resumidamente, são 3 remadores, né? São 3 remos em cada posição do navio, né? A próxima seriam os quadriremes, também é meio que sugestivo o nome, são 4, e os quinquiremes, que seriam 5 remadores. Aí já dos quinquiremes em diante, que seriam mais, por exemplo, haviam quinquiremes que seriam triremes, né, mas que tinham mais remadores em cada remo, né, então a potência era muito maior. E esses navios são muito maiores, né, até porque a capacidade de propulsão sendo maior, possibilita ser um navio mais robusto, né, com mais guerreiros, por exemplo, ou com mais equipamentos em cima. Então, geralmente eram os quinquiremes, ou até mais, que levavam aqueles equipamentos de artilharia que eu comentei, né? E os quadriremes eram as balistas um pouco menores. E haviam também, ocasionalmente, navios maiores, né, os poliremes e etc. E algumas vezes já foram construídos Leviatã, vamos dizer assim, né? Tinham uns verdadeiros navios gigantes ali para a época, né, cruzeiros, que possibilitavam carregar muitas tropas e muitos equipamentos também, né, mas já eram fora do comum, né? Geralmente as marinhas giravam em torno dessas 3 classes, né, as triremes, quadriremes e quinquiremes. E uma parte também que tem a ver com a doutrina escolhida por Roma é porque, assim, na época não existiam invasões anfíbias propriamente, né? Geralmente o que acontecia nesse sentido, por exemplo, a gente nunca veria uma coisa nos moldes, por exemplo, do dia D da Segunda Guerra, né? Um navio desembarcando e já os soldados correndo para brigar porque já estavam tomando flechada, por exemplo, né? Que nem no filme Troia, se eu não me engano. Acho que acontece isso, né? Isso não aconteceria, né? Na época acontecia. Por mais que um exército fosse contestar um outro que estava se aproximando por navio, ele esperaria esse exército desembarcar, ele entraria em formação e então ocorreria uma batalha, tá? Não aconteceria, como eu falei já, né, um dia D da antiguidade, tá? Então isso também é para a gente levar em conta o do porquê que os romanos eram praticamente soldados de terra que iam no mar, né? Porque geralmente eles também eram forças de desembarque anfíbio. Então, isso é uma parte que a gente pode levar em conta. E essa parte, né, deles levarem guerreiros, né, nos seus navios é muito relevante, porque até nos seus navios de transporte, né, que a frota inteira não é só navio de guerra, né, ela tem vários navios também de apoio junto, né, tanto de transporte. Por exemplo, os cavalos que eles tinham que ser levados por um navio específico, né, além dos suprimentos também, né, tinham navios de transporte, tanto dos cavalos, né, do material de apoio, quanto os suprimentos. Eles iam junto.
Então o que acontece? Tem uma batalha muito famosa agora que ela ocorreu o seguinte: os cartagineses empregaram a sua estratégia de guerra naval como usual, e os romanos empregaram sua estratégia de guerra terrestre. Então, o que acontece? Os cartagineses eles sempre buscavam cercar, né, os navios inimigos para poder atacar os flancos, porque eles abarroavam, né, aquele negócio que eu já expliquei no começo. E os romanos fizeram o quê? Eles fizeram uma outra estratégia. Eles ficaram em um triângulo. Por que acontece? O navio de trás protegeria o da frente, né, de ser cercado e flanqueado. Então, eles usaram uma estratégia de terra e eu não vou explicar muito a batalha, mas o desenrolar dela, a batalha se dividiu em 3 partes. E uma delas eram só os navios de guerra, aliás, os navios de apoio, né, de transporte romanos que ficaram contra os navios de guerra cartagineses. Mas mesmo assim eles conseguiram lutar e ganhar dos cartagineses. Tá? Então é interessante a gente analisar isso, porque se fosse, por exemplo, em outras marinhas, isso dificilmente aconteceria. Né? Geralmente aqueles navios seriam capturados sem luta. Mas então por que eu estou falando disso? Por que eu falei lá no começo que eles influenciaram até a era industrial? Se a gente vê mais para frente, né, até as guerras napoleônicas, um pouco antes, um pouco depois, tinham. Eu vou dar o exemplo dos navios de linha que eu comentei já. Se a gente analisar, é mais ou menos. Claro, eu tô aqui, é um exercício mental, tá, gente? Mas não é assim. Como posso falar? Uma coisa exatamente isso. Mas é só para vocês exercitarem a mente. Tem o fundamento ali dessa mentalidade romana, nesse sentido. De que, porque, por exemplo, o que os romanos fizeram? Eles transformaram o que eles faziam em terra para o mar. Então, por exemplo, eles fizeram de uma forma que existiam os navios que manteriam a linha, enquanto outros navios pudessem, por exemplo, cercar e atacar. Né? E aí, já mais para frente, principalmente quando eles já começaram a ter uma marinha mais experiente e poder usar também a estratégia de abarroamento. Então, eles desenvolveram uma técnica, né? Que, por exemplo, os navios maiores, né, como os quinquirremes principalmente, mas os quadrirremes também, formavam uma linha de frente e seguravam a linha de frente inimiga. Assim como em terra, as falanges, por exemplo, gregas, formavam, né, a linha de frente, acontecia a batalha, enquanto a cavalaria cercava os inimigos e atacava pelos flancos. Né? A mesma coisa os triremes, que eram navios menores e mais ágeis, e portanto conseguiam chegar a uma velocidade maior, faziam com os navios. Entendeu? Então, esse mesmo fundamento foi aplicado por muito tempo. Né? Por exemplo, como eu estava falando, né, na época das guerras napoleônicas, mais ou menos. Esses navios de linha eram aqueles navios enormes, né, aqueles man of war, que tinham 3 andares de canhões. Então eles se alinhavam e ficavam dos dois lados, né, disparando muitos tiros. Enquanto isso, os navios menores iam manobrando, né, etc. Né? Então vocês podem entender que o mesmo conceito foi usado por muito tempo. Né? Isso, a Idade Média também foi basicamente isso. Né? As guerras navais, praticamente todas, foi a mesma coisa que Roma usava no começo. Né? Não se usava muito, basicamente, mas aborroamento. Eram basicamente transformar a guerra em mar numa batalha em terra. Né? Então, é muito importante a gente entender esse componente, né, para a gente entender como que aconteciam as guerras em mar, né, a guerra naval. Então é isso, né? Acho que para a gente é importante a gente entender, né? Como eu sempre falo nesses vídeos, né? É bom a gente olhar para o passado, porque tudo no presente, até tem a ver com o futuro também, tem base no passado, não tem escapatória, né? Então é importante a gente estudar não só para entender como que era, como funcionava naquela época, né? Que é interesse de muita gente, né? Como o meu mesmo, mas é bom a gente aprender para entender como que isso contribuiu com o decorrer do tempo, né, até chegar hoje. Então, como eu dei o exemplo agora há pouco, né, de como se desenvolveu até a era industrial, né, a questão da guerra naval. Então, eu espero que vocês tenham entendido, né, que vocês tenham gostado. Como vocês já sabem, né, se você gostou desse vídeo, se você gosta do canal, se ainda você não for inscrito, se inscreve aqui embaixo,
Ativa o sininho se você não quiser perder nenhum vídeo desse canal, né? Que aí a gente traz bastante coisa assim sobre história militar, né? Sobre geopolítica e etc. Deixa o like também, que já ajuda bastante. Alguma crítica, alguma sugestão, alguma informação que você tiver que você gostaria de compartilhar também, deixa aqui embaixo nos comentários. E se você quiser ajudar mesmo, compartilhe esse vídeo com sua família, com seus amigos, com quem você sabe que gosta desses assuntos e com quem você sabe que os vídeos vão agregar, né, no conhecimento e tal. Então, isso é muito importante. E vocês vão estar não só me ajudando, mas vão estar ajudando essas pessoas também a ter um conhecimento diferenciado, né? Então, mais uma vez, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.